Olá! Então, pessoal, tudo bom? Espero que sim, né? Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais de Deus, né? Aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. É sempre muito bom poder estar com vocês. Esse mês nós estamos a falar sobre as parábolas, que vocês já sabem que as parábolas de Jesus são narrativas breves e que essas são dotadas de conteúdos alegóricos e utilizadas, elas mesmas são utilizadas nas pregações e nos sermões, nas pregações e sermões de Jesus. E estas têm a finalidade de transmitir ensinamentos. As parábolas, elas são histórias criadas por Jesus para nos fazer compreender, né, ter uma melhor compreensão dos seus ensinamentos, ter uma melhor compreensão de suas verdades. Amém? Então vamos lá, vamos caminhar agora no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. A parábola que nós iremos falar hoje será a do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Então me acompanhe aí, tá bom? Pegue aí sua Bíblia, pega seu smartphone, seu tablet, mas não importa, o importante é acompanhar. Então diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leste? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor de teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele e de tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira. Então vamos ver aqui, diante disso que nós lemos, nós podemos destacar aqui, nesta parábola, destacar alguns personagens importantes. Então iremos começar aqui. O primeiro deles, quem é? É o homem.
o homem descia de Jerusalém para Jericó. Não se faz menção de quem é este homem. Nenhuma característica. A Bíblia não relata a sua posição social, não relata a sua cor. Não diz se era negro, se era branco, se era amarelo. Não fala nada sobre. Não fala nada sobre estatura, né? Não fala sobre quem, na verdade, era aquele homem. Somente que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Logo em seguida, vemos um outro personagem. Vai entrar em cena aí um segundo personagem, né? Não só um, como alguns personagens, como a Bíblia relata, que são quem? Os salteadores. Salteadores, na verdade, eles são ladrões de estradas, são bandoleiros, assaltantes, né? E que ao ver aquele homem, viram uma oportunidade de fazer dele a sua próxima vítima. As próximas vítimas dele, né? Então, de acordo com a Bíblia, o que eles fizeram? Aproximaram-se daquele homem, roubaram, levaram tudo o que aquele homem tinha, o espancaram, e então, depois de ter feito isso, retiraram-se do local e deixaram-no meio morto. Ou seja, deixaram aquele homem ali quase sem vida, que foi uma verdadeira destruição para a vida desse homem. Aqui nós podemos ver esses salteadores como uma ação de Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. Aqueles salteadores, meus irmãos, eles não mataram, mas quase, né? Mas roubaram, né? E causaram uma destruição na vida dele, na vida deste homem. O próximo personagem importante dessa história é o sacerdote. Os sacerdotes, eles eram ministros de adoração em Israel. Eles tinham como uma de suas funções serem intermediários. Eles eram intermediários entre Deus e os homens. E quando aparece o sacerdote diante daquela cena, diante daquela situação, o mesmo era visto como uma esperança. Pois o que? Acreditava-se que um homem santo iria ajudar. Mas o que o sacerdote fez? O sacerdote, ele preferiu passar longe. E não tinha motivo para essa tal atitude dele. Não tinha o porquê dele não ajudar, dele não tocar naquele homem. Porque, de acordo com a lei, ele não poderia tocar no cadáver, porque ao tocar no cadáver, ele tornaria-se impuro. Mas aquele homem, ele não estava morto. Mas o sacerdote preferiu passar longe e seguir. Nós vemos também agora um próximo personagem, que era o levita, um adorador, né? Um adorador. Os levitas, eles eram auxiliares dos sacerdotes ali em Israel. Que também, quando ele se aproxima, ele vê aquele homem caído, vê aquele homem ferido, quase morto, mas o que ele faz? Ele não faz absolutamente nada. É isso mesmo. Aquele levita passa, depara-se com aquela cena triste, né? Vê um homem, vê um ser humano quase sem vida à beira da estrada. Aquele homem estava necessitando de socorro. Mas o que ele decidiu? Qual foi a atitude dele? Ele decidiu seguir o seu caminho. Então, tanto o sacerdote quanto o levita, eles tiveram uma falha
Eles falharam ao cumprir a lei de Deus. Porque através da vida deles, eles não demonstraram o amor e a misericórdia para com aquele que estava a precisar. Uma ordenança de Deus era que fossem misericordiosos, até mesmo com os estrangeiros, até mesmo com os inimigos. Isso nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5, e Levíticos 19, versículo 34. Em Êxodo 23, 4 a 5, diz assim: se encontrares o boi de teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente ajudarás a levantá-lo. Em Levíticos 19, 34 vai dizer assim: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, está escrito, é uma ordenança. Então, o sacerdote e o levita, eles tinham que estender a mão, eles tinham que ter ajudado aquele homem que estava ali caído, estava ferido, quase sem vida. Eles não tiveram essa compaixão, não fizeram isso. Meus irmãos, aqui nós vemos a igreja, podemos ver a igreja que muitas vezes decide seguir o seu caminho sem preocupar-se com o outro, ou seja, sem preocupar-se com o próximo. Muitas vezes preocupando-se apenas com os seus problemas, preocupando-se apenas com os seus objetivos. E essa igreja somos nós. Nós muitas vezes nos deparamos com situações que nós simplesmente o que fazemos? Ignoramos. Fica a pergunta: será que se fosse um de nós pararíamos para ajudar? O sacerdote e o levita poderiam estar a pensar uma série de coisas em relação à cena que estava ali diante deles. Poderiam estar a pensar que aquele homem era um bandido, que aquele homem era um bêbado, que aquele homem era um arruaceiro, que aquele homem era um perturbador da paz. Talvez eles estavam a fazer vários julgamentos. E agora, como igreja, eu pergunto: onde está a compaixão? O amor, cadê? Muitas vezes agimos dessa maneira. Pré-julgamos e não fazemos a nossa parte, que é de ajudar. E ajudar sem olhar a quem. Não é ajudar simplesmente assim: eu conheço, eu vou fazer. É meu amigo, eu vou fazer. Não, fazer a nossa parte é ajudar sem olhar a quem. Nós não somos juízes para julgar. Nós não somos juízes para fazer pré-julgamentos. Precisamos despertar o olhar para o outro, mas despertar o olhar para o outro com olhos de amor. É preciso estender a mão a todo aquele que necessita. Amém? Então vem o próximo personagem, entra em cena o outro personagem, que é o samaritano. Veio aquele samaritano. Samaritano, ele era inimigo dos judeus.
E no momento que aquele samaritano depara-se com a cena, depara-se com aquela situação, ele prontamente ajudou aquele homem. O samaritano, naquele momento, ele não pensou quem era aquele homem, o que aquele homem poderia ter feito. Num gesto lindo, ele pegou aquele homem, ele limpou suas feridas, ele cuidou daquele homem, né, naquele desconhecido. E não parou por aí, porque ele não fez algo pelo aquele homem somente ali na beira da estrada, não. Ele colocou aquele homem, segundo a Bíblia, sobre o lombo do seu animal, né? E o levou para recuperar-se, levou para um descanso. Não foi só isso, porque aquele samaritano, ele pagou as despesas e ainda disse lá para o hospedeiro que estava lá aquele valor, mas que era para fazer o que fosse preciso e se tivesse algum gasto, que ele pagaria quando voltasse. O samaritano, de acordo com Jesus, ele fez o que era correto, ele fez o que era certo. Por ele ser de um povo inimigo, ele realizou algo que era incomum, que não se via fazer isso. Naquele momento, o samaritano, ele seria ao contrário do sacerdote e do levita. O samaritano, na verdade, ele seria desesperança. Porque quando foi visto primeiramente o sacerdote, ali viram esperança. Mas no samaritano ele seria a desesperança, devido ao quê? Não ter aquela simpatia, não simpatizar-se com os judeus. Mas foi aquele samaritano que demonstrou compaixão, pois viu ali um ser humano a necessitar, viu ali um ser humano que precisava de uma ajuda e prestou a devida ajuda, fez o que deveria ser feito. Então, caminhando um pouquinho mais, né, para que a gente possa compreender muito bem aquilo que está sendo dito, é possível ver que a pergunta que é feita em Lucas, capítulo 10, versículo 29, que é qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Nessa pergunta, diante dessa pergunta, acaba por ter a resposta, acaba por ter um significado a essa parábola. Nela Jesus responde, né? Nela nós podemos ver, através do ensinamento, quem é este próximo. Então perceber que o nosso próximo, que o meu próximo, o teu próximo, é todo aquele que necessita do nosso auxílio. É todo aquilo que precisa de nossa ajuda, independente de quem ele seja, independente de quem é que está ali, de quem é que está a precisar da nossa ajuda.